Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o professor Sandro, professor de História de vocês, da etapa 3, né? E estou aqui para iniciar os nossos estudos. Nós teremos 6 conteúdos nessa etapa: Revolução Industrial, Imperialismo, Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, vamos falar de crise, Segunda Guerra Mundial e os governos democráticos, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar, certo? Vamos reduzir a tela aqui e colocar o nosso PowerPoint aí. Vamos debater sobre ele. Iniciando então, pessoal, o nosso primeiro conteúdo, a Revolução Industrial. Pois bem, chamamos de Revolução Industrial o processo que levou à substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz, né? Tendo como base o motor, e do modo de produção doméstico ou artesanal pela fábrica, correto? Países da Europa e da América do Norte foi onde iniciou. Vamos dizer assim, Inglaterra. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Por que primeira? Porque existem outras, nós vamos ver na sequência, né? Essas nações, Inglaterra, depois Estados Unidos, se transformaram em predominante indústrias e suas populações se concentravam cada vez mais nas cidades. Tá? Aconteceu a expansão do comércio, o aumento da riqueza foi para a burguesia, na verdade isso foi tudo articulado por quem tinha dinheiro, e quem tinha dinheiro era quem? A burguesia, né? Os comerciantes. Aconteceu o financiamento do progresso técnico, a burguesia, os comerciantes, passou a investir no aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria. Aqui nós temos uma fotinho aqui das nossas primeiras indústrias, né? Troço meio bagunçado assim, mas dava para ver que a coisa estava começando a funcionar, né? A Revolução Industrial tem 3 fases. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra, como eu já disse, no século... Que século é esse? Dá uma pensadinha antes. Século XVIII. O 10. O X é 10. O V mais 3 é 8. Então, 18. Não vamos nos atrapalhar com os números romanos. Em história é fundamental uma conhecidinha nos números romanos. Né? E durou de 1750 a 1850. Certo? Século XVIII. Dá uma olhada ali, ó. Começou em 1750. Quando o ano é 17, 1700, os dois primeiros são 17, nós acrescentamos mais um e chegamos a 18. Então, o ano de 1750 fica no século XVIII. Fácil de lembrar? Talvez sim, talvez não, mas temos que lembrar isso aí. Tá? Já o outro ano ali, 1850, século XIX. Então a primeira Revolução Industrial começou no século XVIII, terminou no século XIX. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias. Quais as descobertas? Acontece a passagem da manufatura, ou seja, tudo que era feito à mão, agora é feito na fábrica. Surge a máquina de fiar, o tear mecânico, a máquina a vapor. O motor a vapor foi a grande como é que nós vamos dizer isso? A grande máquina que tocou para frente a Revolução Industrial foi o motor a vapor. Ali embaixo que coloquei para vocês aqui um dos primeiros motores a vapor que existiram, né? Então aconteceu a expansão das indústrias têxteis, metalurgia, siderurgia e dos transportes, o uso do carvão, que era fundamental, porque afinal de contas o motor era a vapor. Esse vapor era gerado pelo fogo. Quem fazia o fogo? O carvão. Então o carvão era fundamental. A segunda Revolução Industrial começa em meados do século XIX e durou de 1850 a 1950. Então acabou já no nosso século XX passado. Estamos no século XXI, não esqueça, né? Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico.
certo? Ali embaixo nós temos algumas coisas que eu marquei aqui com os pontinhos, né? Porque são importantes. A invenção da lâmpada, criação dos meios de comunicação como telégrafo, telefone, televisão, cinema, rádio. Tirando o telégrafo, tudo ainda existe até hoje, né? Avanços da área da medicina e da química, como a descoberta de antibióticos e das vacinas, avanços e progressos da utilização do aço, construção de máquinas, pontes, fábricas, construção de trilhas, ferrovias, tudo coisa que nós temos ainda, né? Tudo coisas que nós usufruímos. Então, a segunda revolução industrial nos trouxe essas coisas. Nessa época foi inventado o avião e foi inventado o automóvel também. Temos ali o famoso Santos Dumont com o seu 14 bis, foi inventado na segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, pessoal, começou em meados do século XX, que abrange o período de 1950 e permanece até os dias de hoje. Ou seja, nós vivemos em plena terceira revolução industrial, né? Aí se desenvolveu a informática, né? Computadores, internet, software, que nós estamos utilizando um aqui para falar, ou seja, nós estamos na nossa revolução industrial. Desenvolveu-se a engenharia genética e biotecnologia, robótica, a medicina deu avanços, né? Surge a energia atômica com o uso de elementos radioativos, especialmente o urânio. Coisa ruim dessa revolução é a bomba atômica, ok? Os avanços da metalurgia, né? As descobertas químicas, que continuam até hoje, surgimento de novas ligas metálicas, que proporcionaram o avanço dos meios de transporte. Construção de naves espaciais melhores, né? E aeronaves melhores também. Principais consequências da Revolução Industrial. Lembrando que cada fato histórico ele tem uma causa, uma característica e uma consequência. Se vocês lembrarem sempre assim, dessa fórmula, a fórmula do fato histórico, vocês se dão mal, vocês se dão bem nos exercícios. Se vocês lembrarem dessa fórmula sempre, vocês vão se dar bem nos exercícios. Cada fato histórico tem uma causa, uma característica e uma consequência. No nosso caso aqui, quais foram as principais consequências da Revolução Industrial? Divisão e especialização do trabalho. O trabalho antes não era dividido, agora é, né? Começou aí, nessa época. Surgimento e fortalecimento da classe burguesa, os comerciantes. Surgimento do proletariado fabril, que trabalhava nas fábricas, isso também não existia antes. Era cada um, os artesãos construíam nas suas casas, nas suas oficinas de fundo de quintal. Então surgiu uma nova classe, o proletariado, que trabalhava na fábrica. Elevado crescimento econômico, concentração de renda na mão dos donos das indústrias, isso não existia. Surgimento de linhas de montagens, como o Fordismo e o Taylorismo, né? O Fordismo, criado pelo Ford, cidadão que inventou o primeiro automóvel nos Estados Unidos, né? Então criou a primeira fábrica, e essa fábrica tinha certas maneiras de trabalhar, digamos assim, né? E foi copiada por várias outras que vieram na sequência, né? Substituição da manufatura pela maquinofatura, né? Dinamização do processo industrial, tudo cada vez mais rápido, aumento e rendimento do trabalho, redução do custo da produção, aumento da concorrência, porque abriu-se várias e várias fábricas, cada qual queria produzir mais e vender mais, né? Expansão e consolidação do sistema capitalista. Surgimento do socialismo. O socialismo surge nessa época da Revolução Industrial, justamente porque os patrões começaram a querer se dar bem em cima dos empregados. Então o socialismo surgiu nessa época, neste plano, né, para isso, né? Processo científico e tecnológico aumentou. Avanço dos sistemas de comunicação e transporte, aumento do êxodo rural. Isso não foi legal, mas aconteceu. O que é isso, o êxodo rural? As pessoas começaram a mudar-se do campo para trabalhar
nas fábricas, nas cidades. As cidades começaram a crescer, não tinham estrutura, não tinham esgoto para todo mundo, não tinha água para todo mundo, não tinha casa para todo mundo. Imaginem isso. As cidades não estavam preparadas para crescerem. E esse crescimento aconteceu já na primeira Revolução Industrial, né? Expansão do comércio, das atividades industriais, aumento da produtividade do mercado consumidor, surgimento de uma nova classe operária, né? Já coloquei ele antes, expansão do imperialismo, vamos ver na sequência o que é o imperialismo, né? Avanço dos impactos ambientais, isso não foi legal, porque as fábricas não estavam, o mundo não estava preparado para desenvolver-se industrialmente e começou a poluição nos ambientes, né? Então isso foi a Revolução Industrial. Nosso segundo tema, o imperialismo. O que seria o imperialismo? Uma nova forma de colonização. Não usando essa palavra agora, né? Claro. Usava, mas não descaradamente, né? Podemos citar como primeiro momento o imperialismo na África. O que quer dizer essa imagem aí que eu coloquei para vocês? Pode ver, aqui nós temos a África, certo? Representada aqui nesse desenho. E aí, vários anciãos aqui, né? Representando as grandes potências da época, né? Vamos dizer aqui, ó, esse aqui está dizendo assim, ó, vamos ver como é que a gente divide isso. Isso o quê? A África. Né? Essa região aqui é minha, eu vou primeiro. Eu quero onde passe um rio. Aí o outro, se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. E assim a África foi dividida. Assim, chegaram lá e dividiram. E o que tinha lá de tão importante? Recursos minerais, recursos animais, né? Recursos vegetais. A África é um tesouro, né? Essa divisão política que temos aqui da África ainda hoje, ela não foi feita pelos africanos. Ela foi feita por esse pessoalzinho aqui, ó. Olha só, essa parte azul aqui, domínio da França. O vermelho, da Inglaterra. Ou o verde da Alemanha. Essa corzinha aqui de burro quando foge aqui é salmão. Portugal, amarelinho Bélgica, Itália, Espanha e o branco ali de outros. Aí a gente sabe aqui que isso aqui é a Península Arábica. Então os árabes também tiveram o seu pedacinho, certo? O imperialismo europeu na África ocorreu ao longo do século XIX. A princípio, a exploração europeia estava espalhada ao longo da costa, somente na costa, com os fortes postos comerciais que garantiam o tráfico do quê? De escravos. Exemplo, o pessoal saía daqui do Brasil e chegava lá na costa africana. Na costa africana, negociava, trazia os escravos. Certo? Um exemplo. As primeiras dominações em larga escala começaram com a França e a Grã-Bretanha. A Bretanha a gente sabe que é a Inglaterra. Entre os motivos para a dominação europeia estavam as riquezas naturais africanas. Citei agora há pouco, né? O território era exuberante, com pedras preciosas, matérias-primas vegetais, minerais e animais, né? Qual era a estratégia do imperialismo? Para tudo tem uma estratégia, né? Então eles usavam 4 estratégias básicas. Negociações políticas. Os chefes tribais faziam acordos comerciais com os europeus. Os europeus chegavam lá e negociavam, certo? Como se negocia com qualquer país. Manobras militares. A fim de expandir o território, os próprios europeus se aliavam com tribos e participavam das guerras travadas entre eles. A África era um caldeirão de discórdia, né? Antes dos europeus chegarem lá. Então eles chegavam, faziam amizade com uma tribo, certo? Ajudavam aquela tribo a vencer um inimigo e acabavam já se achegando ao território, né? E conseguindo com aquela tribo escravos de guerra. Esses escravos de guerra eram mandados para o Ocidente como escravos, né? Manobras religiosas, essa é uma das mais usadas, né? Inclusive usada até hoje, né? A religião cristã reforçou a ideia de inferioridade entre aquelas regiões
onde era praticado o politeísmo. Sabemos que grande parte das religiões africanas, né, ainda são politeístas até hoje. Ali os missionários demonizavam os costumes e os deuses e conquistavam as mentes também, né? Então isso também era uma forma de conquista. Os africanos eram bárbaros, essa ideia era passada. Os africanos eram bárbaros e precisavam da contribuição do europeu para alcançar o mesmo grau de civilização. Então nós, europeus, né, temos a missão divina de chegar lá e salvar aqueles ateus, né, aqueles coitados, né, certo? Imperialismo na Ásia. Bom, vamos falar da Índia, certo? Os territórios pertencentes à Grã-Bretanha ficaram sob a administração da Companhia das Índias Orientais. Quem já viu o filme Piratas do Caribe aí já ouviu falar na Companhia das Índias Orientais, né? E eram administrados no regime de protetorado, ou seja, não era uma colônia, era um país protegido pela Inglaterra, né? A dominação britânica resultou num movimento nacionalista indiano, que ficou conhecido como a Revolta dos Cipaiós, ou Cipaiós, ocorrida em 1857. Os indianos se indignaram e começaram a ter a ideia de que não queriam mais viver sob dominação britânica. Os indianos foram derrotados 2 anos depois, e entre as consequências da revolta esteve o endurecimento do poderio inglês. Os ingleses também se indignaram e sentaram o pau nos indianos, né? Cada vez um lado brigando mais com o outro, né? Pra vocês terem uma ideia, isso não está na apostila, mas para ter uma ideia, a independência da Índia foi alcançada somente em 15 de agosto de 1947. Isso é século XX, certo? Começou então a dominação no século XIX e terminou no século XX. Após um longo período de lutas, os britânicos deixaram um país dividido em 2 nações, Índia e Paquistão. Imperialismo na Ásia. China. Índia e China são os maiores, né, os que nós vamos comentar mais. Tá? Em 1864, os chineses viram seu território ser retalhado, dividido, né, entre Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão e Rússia. 6 países chegaram lá e dividiram a China entre eles, né? Dessa vez a China foi obrigada a atuar com uma política de portas abertas. Todo mundo que chegava lá estava liberado para negociar com a China, né? E era forçado a negociar com a China, né? Onde a China era obrigada a permitir concessões econômicas aos colonizadores. Em setembro de 1984, 1 século e meio depois, a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, né, devolvia a China para os chineses, né? A pérola da colonização britânica era Hong Kong, certo? Hong Kong foi devolvida. Nosso próximo assunto aqui, Primeira Guerra Mundial, né? 1914 a 1918. Então, século XX, 19 ali no início, né? Século XX. Vou começar a treinar isso aí. O que aconteceu lá? Bom, aconteceu uma guerra entre 2 grupos. A Tríplice Aliança, que era Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, né? E um outro grupo chamado de Países Aliados, ou Tríplice Entente. Nomezinho estranho, né? Mas era esse mesmo. Tríplice Entente. Né? Rússia, França e Inglaterra. Olha a Inglaterra de novo aí, gente. A Inglaterra estava em todas. Depois da Revolução Industrial, a Inglaterra bombou e estava em tudo que era coisa que acontecia, né? Primeira Guerra Mundial dividida em fases, né? Na verdade, são 3 fases. 3 fases distintas. A estratégia da guerra seguia os moldes do século XIX. O que acontecia no século XIX?
um ataque de carga de cavalaria, né? Ou o pessoal saía a pé na frente, mandava a infantaria, depois a cavalaria, né? Ou o contrário, desculpa, perdão, um ataque de cavalaria, né? Acompanhada pela infantaria, que está ali, mas também existe o contrário, né? Manda a infantaria, depois a cavalaria. Né? No entanto, era assim que se guerreava no século XIX. Se nós olharmos alguns filmes aí, nós vamos ver que a coisa funciona assim, né? No entanto, os tempos haviam mudado e não se mostrou eficiente diante das posições defendidas por metralhadoras. O pessoal não estava ligado que agora existia arma de fogo, existia metralhadoras, né? E pela cobertura da artilharia. No século XIX tinha lugares ali que o pessoal lutava ainda com arco e flecha, né? Isso leva para a segunda fase da guerra, de 1915 a 1917. Qual é a moral da segunda fase da guerra? As trincheiras. Por isso a Primeira Guerra Mundial é chamada de Guerra de Trincheiras ainda, né? Bom, qual era a moral? Sem conseguir romper as linhas de defesas inimigas, as trincheiras eram uma estratégia defensiva, inicialmente iniciada pelos alemães, depois todo mundo achou legal e resolveu fazer, né? Ali nas trincheiras, durante meses, milhares de soldados lutavam, comiam, dormiam e brigavam com os outros, né? Acho que vocês sabem o que é uma trincheira, né? Uma vala, uma grande vala, né? Onde os soldados entram para dentro. Ali no início, na primeiro slide que eu coloquei sobre a guerra, tem o pessoal lutando dentro de uma trincheira ali, né? Contudo, estavam expostos aos projéteis da artilharia, armas químicas, ataques aéreos, além das intempéries e doenças causadas pelo ambiente insalubre. A cada 2 semanas, os soldados que ficavam em trincheiras eram trocados pelos soldados que estavam na retaguarda, né? Guardando a retaguarda da trincheira. Tá? A terceira fase, na fase final, né? Chama-se Guerra de Movimento, também, Segunda Guerra de Movimento, que é uma das fases finais em 1918. O que temos aqui? Importante dizer que o ano de 1917 foi um marco da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ali aconteceu a Revolução Russa e os russos vazaram da Primeira Guerra, certo? Fizeram um acordo lá com os colegas e vazaram da Primeira Guerra. Os Estados Unidos, que até então estava paradinho lá na dele, só vendendo armas para o pessoal se destruir lá na Europa, né? Entram na guerra ao lado das potências aliadas. Em 1919 acontece o Tratado de Versalhes, né? Assinado pelas potências europeias, encerrando oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Então ela termina em 1919, né? Consequências da Primeira Guerra Mundial. Bom, a Alemanha foi declarada a grande vilã e culpada da guerra. Tá? Teve que fazer reparações às nações da Tríplice Entente, perdeu grande parte do seu território para um grande número de nações fronteiriças que faziam as fronteiras ali com ela, perderam todas as colônias sobre os oceanos e na África. Eles tinham colônias na África, perderam, lembra que eu mostrei no início lá o mapa da África, onde a Alemanha tinha várias colônias, perderam tudo, né? Aconteceu a restrição do exército alemão, a um certo número de soldados, bem pequenininho, para quê? Para que eles não resolvessem lutar de novo, né? A indenização dos prejuízos causados durante a guerra. Na Alemanha, o Tratado de Versalhes causou choque e humilhação à população, que causou a ascensão do nazismo. 20 anos depois, o nazismo levaria a Alemanha à Segunda Guerra Mundial. Bom, a crise de 1929. Também conhecido, botei umas fotos da época aqui, ó, ali 1929, The Great Crash, né? O crash da Bolsa de Valores, também conhecido como a Grande Depressão, ou o crash da Bolsa de Nova York, né, da Bolsa de Valores. Mas a gente vai falar aqui com esse nomezinho aqui, a crise de 1929. Por que será que tem esse bando de gente ali? Desemprego. Aconteceu uma coisa medonha lá, né, e vamos saber como que aconteceu esse desemprego, certo? O que foi a crise?
A crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior oscilação econômica que o capitalismo já viveu em sua história, abalando inclusive os alicerces do liberalismo clássico que o regia. Com efeito, esta crise teve início em meados de 29, no meio, mais ou menos no meio do ano de 1929, e seu epicentro foi nos Estados Unidos, estourou nos Estados Unidos. Ela espalhou-se por todas as economias capitalistas, ou seja, todos os países que eram capitalistas sofreram, com a queda da Bolsa de Valores, e perdurou por cerca de uma década. Então nós podemos dizer que terminou mais ou menos, em 1939, uma década. E teve amplos desdobramentos sociais e políticos, que nós vamos ver agora quais foram as consequências da crise. Lembra que tudo eu falo que tem uma causa e uma consequência, e algumas coisas têm uma característica também, certo? Enquanto a Europa e a Ásia eram destruídas com a Primeira Guerra, os Estados Unidos cresciam desenfreadamente. Por quê? Porque eles estavam vendendo armamentos para a Europa. Essa venda de armamentos fez com que o pila rolasse solto nos Estados Unidos, e a economia americana cresceu. Os países europeus pararam de comprar nos Estados Unidos. Por quê? Porque os países europeus começaram a se reconstruir. Os caras pararam assim, tá na hora de reconstruir o nosso país. Estamos com tudo destruído, aí vamos começar. E quando eles estavam reconstruídos, eles pararam de comprar dos States. O que aconteceu? Superprodução lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam produzindo a mil. Carros, eletrodomésticos, imaginem, comida, tudo. Eles estavam produzindo e exportavam para os países da Europa. De repente os caras pararam de comprar. O que aconteceu nos States? Superprodução. De tudo. Com isso aconteceu demissão de funcionários, porque as vendas pararam. Queda de consumo, diminuição de preços, falência de empresas e bancos. E aí teve gente até que começou a se suicidar porque tinha muito dinheiro e perdeu. Imagina, tinha gente que tinha milhões aplicados na bolsa e a bolsa de valores caiu, quebrou. Por quê? Porque pararam as vendas. Teve gente se suicidando. O mundo capitalista foi atingido. Foi do alto para baixo, assim. Certo? A ascensão dos regimes totalitários. O que é isso? Alguns países se indignaram, e resolveram, não quero saber nem de capitalismo nem de socialismo. Eu vou pensar no meu país e eu vou criar um outro sistema de regime dentro do meu país para o meu país. Regimes totalitários, ditatoriais. Isso aconteceu. Nós vamos ver em detalhes na sequência aí. Na União Soviética não foi afetada, pois eles eram socialistas. Isso deu alguns países penderam para o socialismo, porque viram que o capitalismo tinha uma falha. E aí resolveram ir para o socialismo. Surgimento do nazismo e do fascismo. Nazismo e fascismo nós sabemos que são o quê? Regimes totalitários. Como legado, a crise de 29 deixou a lição da necessidade do intervencionismo e do planejamento estatal da economia, bem como da obrigação do Estado em prover assistência social e econômica aos mais afetados pelas crises do capitalismo. Nós podemos dizer que hoje, com essa questão do Covid-19, não só o capitalismo como o socialismo está sendo afetado. Dessa vez afetou o mundo inteiro. Mas na crise de 29 foi somente o capitalismo afetado. Ali tem uma imagem ali de uma família, A família, pelo jeito, estava passando fome, Imagine. Segunda Guerra Mundial, gente. 1939 a 1945. Tem filme sobre esse tema aqui a varrer.
certo? É só você colocar ali na Netflix, tem vários filmes sobre a Guerra Mundial. Por quê? Porque foi o maior conflito que o homem já viveu, que teve mais mortes e mais de tudo, certo? Na primeira slide aqui nós podemos ver ali, temos o Hitler, famoso, conhecido, né? O mundo inteiro conhece ele, né? E nós temos, como na Primeira Guerra, nós podemos dizer que a Segunda Guerra é uma continuação. Aqueles países que ficaram indignados da primeira, né? Era uma revanche. Queriam uma revanche, certo? Então nós temos dois eixos. Alemanha, Itália e Japão, os países do eixo, contra a Inglaterra, Rússia, França e Estados Unidos, esses países aliados, certo? Por que eu coloquei ali uma fotinho do tio Sam, representando os Estados Unidos? Aqui o tio Sam, né? E aqui a União Soviética, o símbolo da União Soviética, da Rússia, é um urso, certo? Por que eu coloquei? Porque foi também uma luta entre as duas potências, né? E eles foram os grandes vencedores desta guerra, ok? Segunda Guerra Mundial, então, 39 a 1945. A maior catástrofe provocada pelo homem, envolveu 72 nações e foi travada em todos os continentes, de forma direta ou de forma indireta. Chegou aqui no Brasil também, e o Brasil participou da guerra também. Mais de 50 milhões de mortos, foi uma guerra tanto psicológica quanto física, né? Mais de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares foram gastos. Eu vou repetir, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares foram gastos. Isso é dinheiro que dava para alimentar, né? Sei lá quanta gente. Principais causas. Lembra dos fatos históricos? O fato histórico tem uma causa, uma característica e uma consequência. Principais causas aí. A crise de 1929, que eu citei, que os países começaram a repensar se queriam ser capitalistas ou se queriam ser socialistas. No caso da Alemanha e da Itália, eles não queriam ser nenhum nem outro. Eles criaram um outro regime para eles, o nazifascismo. Não queriam ser capitalistas e nem socialistas, né? O Tratado de Versalhes, que deixou a Alemanha lá no chão, né, indignada, e ela queria, sim, vingar daquela situação. Isso surge o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o expansionismo japonês. Mas vocês sabem que o Japão é uma ilhazinha pequenininha, então eles queriam se expandir para o continente. Quanto mais territórios conquistassem, melhor era para a economia, né? E quais são as características? A Primeira Guerra eu disse que foi uma guerra de trincheiras, né? Essa nós podemos dizer que foi uma guerra mais tecnológica. Ali nós temos os nossos aviões da Segunda Guerra, uns tanques, né? A bomba de hidrogênio, né? A bomba de hidrogênio é a bomba atômica, né? Então nós tivemos uma guerra bem diferenciada, né? Justamente por isso, por essa grande diferença, que ela foi uma catástrofe, né? O final da guerra começou quando Hitler deslocou suas tropas em direção ao Cáucaso, fonte de petróleo na União Soviética, né? Na Rússia. Pois foi nessa região que aconteceu a Batalha de Stalingrado, entre 42 e 43, né? Que deixou mais de 1 milhão de nazistas mortos. A Batalha de Stalingrado é considerada a maior derrota alemã na guerra. O que aconteceu? Os alemães não estavam preparados para o frio da Rússia e nem para a inteligência dos russos e nem para o exército vermelho russo. Na cabeça dos alemães e dos italianos, os russos a Rússia era um país de analfabetos e ignorantes. Se deram mal. O exército soviético, o exército vermelho, foi vencendo e empurrando os nazistas de volta à Alemanha. Como vingança, os nazistas iam destruindo tudo que achavam pela frente, né?
A tentativa de ocupar Stalingrado pelo nazista foi frustrada e o restante do exército que lutava nessa frente rendeu-se aos russos em 43. Essa vitória trouxe novos rumos para o conflito. Por quê? Porque até então Hitler parecia invencível. Ninguém venceria os alemães e os italianos e os japoneses. Mas quando eles perderam para os russos, os outros países viram que é possível ganhar dos alemães, certo? Os japoneses estavam quase se rendendo quando, no dia 6 de agosto de 45, os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica em Hiroshima, e 3 dias depois foi a vez de Nagasaki ser destruída pela bomba atômica. O lançamento das bombas causou a rendição dos japoneses, certo? O que aconteceu? Os Estados Unidos saiu como grande vencedor da guerra e a Rússia como aquele país que derrotou os alemães, né? Então saíram como os dois grandes vencedores da guerra. Consequências da guerra, né? Como eu já disse, milhões de mortos, cidades em ruínas, mutilados sem moradia, sem família. Os aliados instauraram o Tribunal de Nuremberg para julgar os nazistas por crimes de guerra. Os nazistas responsáveis por morte de judeus ou civis foram condenados à prisão perpétua e à morte. Após a guerra, os países fundaram a ONU, a Organização das Nações Unidas, como promessa de que nunca mais nenhum país entraria em guerra, que o mundo não entraria numa guerra tão grande novamente, tamanho o desastre que foi a segunda. Então a ONU foi criada basicamente para isso, para evitar que o mundo entre numa terceira guerra mundial. Os Estados Unidos e a União Soviética saíram do conflito como duas grandes potências mundiais, né? Após isso começa um período chamado Guerra Fria. Estados Unidos e Rússia lutando em silêncio, com espionagens, né, com técnicas disso, técnicas daquilo, né, para ver quem mostrava maior poder para o mundo, né? Cada qual, Estados Unidos, representante do capitalismo, queria arregimentar países para si, e a Rússia, representante máxima do socialismo, queria arregimentar países para o socialismo. Isso é a chamada Guerra Fria. Gente, o vídeo está ficando comprido demais, mas vamos falar rapidinho aqui do nosso Brasil. Até o ano de 1930 vigorava no Brasil a República Velha. Como característica principal, ela centralizava o poder entre São Paulo e Minas Gerais. Chamava-se política café com leite, tá? Isso até 1930, porque em 1930 acontece uma revolução. Os estados do Brasil começam a se achar no direito de também governar o país, né? Então, a Aliança Liberal, o nome dado aos aliados mineiros, gaúchos e paraibanos, recusou-se a aceitar a validade da última eleição, né? E isso acabou numa revolta armada, chamada de Revolução de 1930. Após isso acontece o governo provisório. Esse governo provisório, olha só, provisório, mas ele durou 4 anos, né? O que aconteceu aqui? Getúlio Vargas acabou ficando 15 anos no poder depois desses 4 anos, né? Era a princípio para organizar a coisa e entregar o governo para o povo, né? Fazer eleições diretas, coisa e tal. Só que isso não aconteceu e Getúlio ficou 15 anos no poder, né? Os primeiros anos da era Vargas foram comandados pelos tenentes, né? Os principais cargos do governo, por essa razão, foram designados, né, representantes para que os velhos coronéis não tomassem conta novamente do governo. Então, um dos primeiros governos democráticos que nós temos foi o governo do general Dutra, certo? De 1946 a 1951. Ele foi eleito graças às bases políticas formadas por Getúlio Vargas. Na sequência, nós tivemos Juscelino Kubitschek, de 1956 a 61. O governo de Juscelino entrou para a história como a gestão presidencial na qual se mais registrou aumento expressivo e crescimento na economia brasileira. Na área econômica, o lema do governo era 50 anos de progresso
em 5 anos de governo. Naquela época, o mandato presidencial era de 5 anos. Né? Nessa época se construiu Brasília e outras grandes obras. Em 61 surge o Jânio Quadros. Né? Ele está ali com aquela vassoura ali porque a proposta eleitoral dele era varrer a corrupção e a roubalheira que existia no Brasil naquela época. Né? Isso falando em 61, porque agora não tem mais, claro. A gestão de Jânio Quadros na presidência da República foi breve, durou 7 meses e encerrou-se com a renúncia. Nesse curto período, Jânio Quadros praticou uma política econômica e uma política externa que desagradou todo mundo, inclusive as Forças Armadas. Né? O governo de Jânio Quadros culminaria mais tarde no regime militar de 1964. Os militares tomaram o poder e, assim como Getúlio Vargas fez, prometeram ajeitar as coisas e entregar rapidamente, porém ficaram até 1985. Isso dá 21 anos no poder. O pessoal dizia que ia entregar, mas não entregava, né? É assim que funciona, né? Então, gente, esse foi o nosso último conteúdo. Vamos partir para as nossas despedidas. Então, pessoal, era isso. Temos esse vídeo, então, com esse PowerPoint aí, certo? Temos a apostila de vocês, ok? Esse PowerPoint que eu utilizei neste vídeo é um resumo da apostila. Você pode estudar pelo resumo ou pela apostila, certo? Então, não deixe de ler, não deixe de assistir o vídeo. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.